Último vídeo da saga. Às vezes parece que ele está usando de palavras gentis, se esforçando para ser educado. Aí parece que tem uma contrapartida do meu lado que é meio pesado. Só que, gente, a gente não pode ser tão camarada, tão gente boa, a ponto de deixar de falar o necessário. Então, às vezes, quando a gente fala embusteiro, por exemplo, a gente não está xingando. Estamos aplicando o rigor da palavra, o que é um embusteiro, né? Aquele que faz embustes, um farsante, que está fazendo alguma farsa ali. E uma pessoa que fala com ares de autoridade do assunto que não entende, ao meu ver, é um embusteiro na definição da palavra. Então, mesmo que pareça que eu estou usando de termos querendo denigrir, querendo atacar, não. Eu estou sendo rigoroso com o uso das palavras. Eu não pretendo agradar ninguém também. É óbvio que se alguém se sentiu ofendido, faz parte do meu show, fazer o quê? Eu não vou falar menos do que o necessário por causa disso. Bom, mas vamos lá, agora aquela parte do vídeo que ele vai a cada 10 segundos falar uma mentira e eu vou ter que rebater mentira por mentira. Então, atenção e vamos ver o que sai aqui. Uma temática interessante, ele coloca esses pontos, e eu achei interessante trazer aqui para quem me segue esse contraponto, de mostrar que a fala do professor Olavo Carvalho é uma fala, em certa medida, interessante, mas ela não se funda, ela não se apoia em realidades fáticas, nem históricas. Né? Ele tem na verdade, a fala dele é exatamente a ideia de algo pré-concebido. Né? A verdade é essa. Ele tem uma visão pré-concebida do protestantismo e ele traz isso na fala dele. Isso é fato. Peraí, não. Isso daí é tentar nivelar o interlocutor pelo nível intelectual dele mesmo. O Olavo de Carvalho não está falando isso com base em achismos. Está falando com base em realidades históricas que ele citou no livro dele, e o próprio autor aí do vídeo está falando que desconhece, que nunca viu, que fica o dito pelo não dito. Então a gente está vendo aqui que há um descompasso tanto na questão, não vou dizer intelectual, mas há um descompasso aqui na questão de fontes, de fundamentos. O professor Olavo mostrou alguns fundamentos que ele não conhece. E ao assumir que desconhece os fundamentos do professor Olavo, então ele está agora partindo para o quê? Sei lá. Dizendo que o professor Olavo tem visões pré-concebidas. Em suma, falando que o professor Olavo é um preconceituoso, né? Quando a gente fala que fulano está fazendo esse tipo de comentário com base em visões pré-concebidas, não há outra finalidade para esse discurso, para essa conversa, que não chamar alguém de preconceituoso. Então, isso daí foi um ataque ao professor Olavo. Ele está com palavras doces, com palavras aparentemente respeitosas, mas a gente tem que ter cuidado com essas conversas mansas, com essas conversas aparentemente polidas, porque nas entrelinhas está xingando, está atacando, está... Isso sem fundamento nenhum. Os fundamentos do professor Olavo, ele citou alguns lá. Se você não conhece, então vá atrás, vá ler as fontes que o professor Olavo citou. Se desconhece, se não tem as fontes lá, vai procurar. Onde que está aquilo lá? Eu sei onde é que está aquilo lá. Na Conversas à Mesa, de Lutero. Aquela
passagem que o professor Olavo citou é de Conversas à Mesa. Livro que eu já conheço, sei lá, eu escrevi aquele meu livro, meu livro não, é livro de uma galera aí que escreveu junto comigo. O Índice das Mentiras contra a Igreja Católica. Naquele livro é de 2010, eu comecei a escrever em 2009, terminei de escrever em 2010. Então já tem 25 anos. E eu já conhecia esse Conversas à Mesa há mais de 25 anos atrás. Pra vocês fazerem ideia como que... Não, 25 não. Há mais de 15 anos atrás. Se bem que eu conheço Conversas à Mesa há quase 20 anos. Isso é fato. Então, se quer saber a fonte, não vai pesquisar ali nos comentários não. Talvez os leitores não conheçam. É o Conversas à Mesa, de Lutero. Por quê? Porque ele traz ali coisas que não são reais. Né? E que ele traz coisas como se não acontecessem no catolicismo e acontecem. Por quê? Porque a farsa religiosa ela está presente no ser humano. A farsa religiosa está presente no ser humano, mas a Igreja Católica de instituição divina. Instituição divina. Tu és Pedro, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, existem pessoas farsantes, como existe pessoa farsante em tudo quanto é lugar. Na política, no judiciário, na educação, em todos os lugares existem farsantes. E só você andar 2 quadras que você vai se deparar com 3, 4 farsantes aí, com certeza. Mas a Igreja Católica, ela não é farsante. Existem pessoas farsantes. Agora, à medida em que uma seita tem como fundador uma pessoa farsante, por isso que eu coloco as seitas protestantes no mesmo nível das pessoas dentro da Igreja Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica não tem essa divisão em seitas. Temos o catolicismo e os membros da Igreja Católica. Temos o protestantismo e não os membros do protestantismo. Temos seitas dentro do protestantismo. E cada seita dessa é como se fosse, dentro da Igreja Católica, os partidários de uma teologia da libertação, os partidários de um conservadorismo exacerbado. Então, dentro da igreja, apesar de não termos essas divisões em seitas, existem ali algumas heresias que tentam penetrar na igreja. No protestantismo, infelizmente, essas heresias não apenas penetraram, como são denominações inteiras. No final das contas, o que eu tiro de conclusão aqui, vendo esse vídeo e analisando esse vídeo agora, é que a farsa religiosa está presente no ser humano. Né? Nelson Rodrigues dizia que a hipocrisia é a substância da vida pública. Né? Nós somos hipócritas, né? Em algum medida. E a gente tem que ter cuidado perante Deus que essa hipocrisia não chegue a impedir que nós tenhamos comunhão com Deus. Tá, vamos falar agora sobre a hipocrisia. Fale por você, não pela Igreja Católica, porque você já mostrou que não conhece de Igreja Católica, então não fale da Igreja Católica como parte dessa lambança moral a qual você se identifica também em certo ponto, por assim dizer. Porque você pode falar que é parte da essência humana. Deixa eu voltar um pouquinho aqui para falar. O que há de heresia, em heresia não, o que há de hipocrisia em você chegar para um padre e falar para o padre: padre, meus pecados, vi pornografia na internet, me masturbei, traí minha esposa, tanto com pornografia quanto com outra pessoa, é traição da esposa. Se você está vendo pornografia na internet, você está traindo tua esposa. Se a mulher está vendo vídeos de homens besuntados e fazendo alguma coisa aí de sensual, está traindo o marido também. Então temos que ter isso. Na Igreja Católica a gente faz isso. O que há de hipocrisia em se assumir
pecador na frente do padre e receber a absolvição sacramental. Isso para mim é o oposto da hipocrisia. A hipocrisia não tem nada a ver com isso. O que tem de hipocrisia chegar numa missa e confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões por minha. Bate no peito, ó. É parte do rito fazer isso aqui, ó. Pegar a mão e colocar no peito. Por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço a Deus Pai Todo-Poderoso, os anjos, os santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Isso daí, o que tem de hipocrisia nisso? Isso é o oposto da hipocrisia. Hipocrisia, no meu ponto de vista, e pode ser que eu esteja errado, é não confessar os pecados para ninguém e se achar salvo, se achar santo, porque eu creio. Quais as obras que você mostra para provar que crê? Não preciso de obras, sola fide, sou salvo só pela fé, sola gratia, porque a fé é uma graça de Deus e não há nada que eu possa fazer para colaborar com a salvação. Então, eu só creio e pá. Né? A gente não vai ficar cantando os nossos pecados, mas também a gente tem que ter cuidado. E aí, falando para evangélicos e protestantes, eu prefiro os evangélicos, não gosto de protestantes. Se você for conversar com os mais tradicionais, aqueles das seitas, por assim dizer, que são do movimento da reforma ali e tudo mais, eles vão preferir ser chamados de protestantes e não de evangélicos. Então fale por você e não por todos os membros ali, né? Mas está falando por você mesmo, eu prefiro. Então você prefere mesmo, mas só essa ressalva. Falando para evangélicos, a gente tem que ter cuidado para não sermos hipócritas ou não sermos demasiadamente hipócritas. Por quê? É óbvio que a gente vai estar cantando os nossos pecados. A gente pensa um monte de coisa que é pecaminosa. A gente passa para a cabeça da gente, a gente comete deslizes, mas que isso não seja a regra, né? Que isso seja exceção. Tá? E também não fiquemos apontando o erro dos outros. Né? Isso a Bíblia não ensina isso. Tá? A Bíblia não ensina esse tipo de coisa. Se o teu irmão peca contra você, vai e fala com ele individualmente. Se ele não te ouvir, leve 2 ou 3 testemunhas para que a solução seja com 2 ou 3 testemunhas. Não ouviu ainda, leva a igreja. Leva quem? O padre, o ordinário local lá para conversar. E se ele não se arrepender, não se emendar, seja para você como um pagão. A Bíblia ensina. Senhor, sola a Escritura. Então, ambas as posições, ficar cantando virtudes demais, saber que a gente não tem virtude, saber que a gente erra, e também ficar cantando muito erro. Eu sou não sei o quê, eu não consigo ser santo, eu não consigo fazer nada direito. Foi por causa dessa postura, desse escândalo perante o pecado e esse excesso de escrúpulos que o Lutero abandonou a Igreja Católica. Ficou meio que exaurido com os próprios rigores, que ele confessava 4, 5 vezes por dia, enchia o saco do padre lá para confessar os pecados. Ele não saía do confessionário. Aí ele ficou exaurido com os próprios escrúpulos e acabou falando que tem uma solução, ó. Os muçulmanos eles conseguem o perdão dos pecados não confessando os pecados, mas apenas dizendo eu lamento. Vou adotar essa postura dos muçulmanos. Porque não tem nada a ver uma coisa com a outra, mimimi, papapá. Dá uma olhada no contexto histórico da época. Dá uma olhada nas influências muçulmanas dentro do protestantismo.
Você vai ver que esse ódio que vocês têm por imagens, por arte sacra, é muçulmano, de origem islâmica. Você vai ver que não poder pedir a intercessão de alguém que já morreu é de origem islâmica. Só que os protestantes foram além ainda. Além de não poder pedir a intercessão de alguém que já morreu, que seria idolatria, não sei o que tem a ver uma coisa com a outra, você pede a intercessão do teu pastor e às vezes até paga por objetos ungidos, até paga por graças ali pro teu pastor, e você não está adorando ele. Mas, enfim, pedido de intercessão não tem nada a ver com adoração, mesmo que fosse algo errado. Imagina que as almas estão realmente inconscientes, ou mesmo conscientes, não participam da nossa realidade, não tem como ter conhecimento sobre a nossa realidade aqui no tempo presente, e Deus não leva aos santos as nossas orações. Ou eles simplesmente não se interessam pelas nossas intenções. Vamos jogar que tudo isso seja verdade. Mesmo assim, nós rezarmos pedindo a intercessão deles, mesmo que ineficaz, no caso que seria ineficaz, mas até Santo Agostinho fala, é eficaz. Como que isso se opera? Eu não sei. Alguém que tem aí o dom do discernimento dos espíritos que explique, porque eu não sei como que isso se opera. Mas eu sei que acontece. Porque não dá para acreditar que não tenha essa influência da intercessão dos santos, ou pelo menos Deus levar em conta os méritos dos santos para atender as nossas necessidades imediatas. Mesmo que fosse ineficaz, mesmo que fosse que não servisse para nada, mesmo que fosse palavras jogadas ao vento, e deixando inclusive de recorrer a Jesus Cristo, ou recorrer a Deus no caso, que seria realmente eficaz. Mesmo assim não seria idolatria. Porque como diz aquela enfermeira que ganhou aquele aumento, mas ia votar no Lula, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Também acho. Né? Eu vivo como alguém redimido, como alguém salvo, sem exagerar nessas coisas. Beleza? É isso, eu achei a temática interessante, mas no fundo a fala do professor mostra que a farsa religiosa ela existe para todo lado. Beleza? Aqui eu volto no primeiro argumento lá do primeiro vídeo. Ele está partindo do pressuposto de que o professor Olavo aceitou uma premissa falsa. Não. Ele está falando exatamente do que eu estou falando. Que existem seitas protestantes, existem denominações protestantes inteiras que são farsas. No entanto, existem farsantes dentro da Igreja Católica. Quer que eu cite alguns exemplos? Dom Viganò acabou de ser excomungado. Ele era um farsante? Ele era um farsante. Dentro da igreja? Dentro da igreja. E o que aconteceu com ele? Foi excomungado. Agora eu quero ver se sei lá, vamos ver. Pegar leve aqui. O Nicodemos, o Augustus Nicodemos. Vamos falar do Augustus Nicodemos. Eu quero ver o Augustus Nicodemos não concordando com o Valdomiro Santiago, não concordando com o Edir Macedo, não concordando com qualquer uma outra dessas daí. Eu quero ver eles excomungar esses pastores que eles não concordam. Vai excomungar do quê? Tá vendo como a Igreja Católica ela tem realmente mais coesão, coerência? E é disso que o professor Olavo está falando. Existem farsantes dentro da igreja? Existem, mas eles são colocados para fora. Ou eles mesmos vão para fora por livre e espontânea vontade, como os católicos de BGE, que acabam abandonando a igreja. Por quê? Porque se identificam mais com a musiquinha da seita ali que ele está frequentando. Por quê? Porque ele está gostando da menina que é da Bleia, está gostando da menina que é presbiteriana, e está indo na igreja junto com ela. E como ele já não ia na igreja católica, muito embora a família seja católica, então ele está seguindo a igreja lá. É disso que o professor Olavo está falando. É disso. Não está falando que a igreja católica é uma farsa, é uma fraude.
É isso. Por fim, quero convidar você que está assistindo, na descrição tem um link de inscrição gratuita. Por quê? O convite é o seguinte, a partir daqui umas 2 semanas, eu vou avisar com mais firmeza lá no Instagram, eu vou começar a gravar o curso de Introdução à Educação Cristã para a plataforma IDOS. Quem me acompanha sabe que eu lancei a plataforma IDOS, Educação Integral. A ideia é entregar para vocês o que a faculdade, que a escola não nos entregou, que é a real compreensão do que é educação e por que precisamos estudar, por que devemos estudar e qual o objetivo dos estudos. Né? O que é educação, o que é a vida de estudos, ou ao menos para que servem os estudos, ou para que deveria servir os estudos na escola e não foi feito, não nos foi dado isso, beleza? A ideia é essa, entre outras coisas que estarão disponíveis na plataforma Começo, eu quero convidar você para participar ao vivo na gravação dessas aulas. Será às segundas-feiras, às 20 horas, então se inscreve lá, eu vou dar mais informações, vou dizer o dia que começa, né? E de forma gratuita ela não ficará disponível mais. Né? Se você quiser participar gratuitamente, você tem que estar lá às 20 horas. Beleza? Segunda-feira às 20 horas eu vou trazer a data. Então se inscreve aí no link e vem comigo para a gente conversar melhor sobre isso e ampliar a nossa capacidade intelectual, a nossa visão do mundo, sempre buscando aí viver melhor e entender melhor a realidade da nossa vida. Beleza? É isso. Deus abençoe e até a próxima. Eu deixei ele falar o tanto que ele quis, sem interromper, apenas para voltar naquele assunto anteriormente dito, que é Marcelo Lucas o nome desse cara, né? Tá aí os créditos, o vídeo é esse. Se ele for nesse aspecto da educação tão bom quanto ele é no aspecto da doutrina, história da igreja e compreensão da religião, eu não recomendo de forma alguma que faça parte dessa comunidade aí. Até porque, né, ó, cheio de imagens católicas ali no fundo, aparentemente, né? Por que que ele... Não, acho que isso daí é grego. Acho que isso daí é imagem grega. Não pode ter imagem da igreja católica, mas pode ter imagem da academia, ó, da Academos. Os filósofos e inclusive pagãos gregos, né? Então, acho que isso é grego, não é da igreja católica, não. Mas, enfim, fica aqui a minha resposta, ponto por ponto. O problema maior é que ele se coloca como uma pessoa estudada, iluminada, consciente, portador de uma verdade que vocês, meros mortais, não têm. Isso eu nunca fiz. Isso, simplesmente os vídeos que eu gravo aqui nunca é para me colocar numa posição de superioridade. Tanto que os comentários aqui faz parte integrante do meu vídeo. Por quê? Porque os comentários de vocês enriquecem o vídeo. Inclusive, quando aparece algum comentário interessante, eu faço um vídeo sobre o comentário interessante. Porque eu sou apenas uma pessoa que sabe de alguma coisa que talvez vocês não saibam. Se vocês souberem, vocês complementam. Se vocês não souberem, vocês aprendem. E assim nós vamos partilhando conhecimento, em vez de eu querer ficar ensinando alguma coisa. Mas uma pessoa que se coloca na posição dele não pode cometer esses erros básicos, esses erros primários de debate, esses erros no debate. Ele não pode, eu não posso concordar com uma pessoa dessa se coloca como um professor de educação, ainda mais nessa área de coerência e tudo mais, quando o professor Olavo fala é errado confessar publicamente os pecados, porque lá dentro daquela comunidade evangélica, lá dentro daquele grupo de evangélicos, eu não sei se quem está lá é fiel realmente ou não. E dentro da igreja, você sabe quem é fiel ou não? Não pode, gente. A gente não pode cometer esse erro de raciocínio. Por quê? Porque eu não confesso publicamente na igreja católica.
Não podemos aceitar que o cara seja simplesmente um propagandista do protestantismo sem fazer nenhuma análise de, sei lá, alguma autocrítica ou crítica ao protestantismo anterior. Ele criticou lá a prática da confissão pública só porque, de acordo com ele, parou. Ou seja, na igreja dele aparentemente tinha também isso daí, e ele parou. Por que parou? Como é que a pessoa vai receber agora a absolvição dos pecados dela? Como é que agora a pessoa vai ser reinserida dentro da comunidade? Vocês mudam a doutrina assim, de uma forma tão simples? E outra coisa, começou a exigir confissão pública por quê? E quem confessou publicamente os pecados e foi muito prejudicado com isso? Vocês vão fazer o que a respeito? Ops, foi mal, não precisa mais? Sabe, são coisas assim que a gente vai questionando o protestantismo, e eu não estou falando, mas e o padre que não respeita o segredo de confissão? Cara, eu conheço diversos padres que deixaram de ser padre. Muitos. Tem padre que casou, tem padre que virou protestante, tem padre que virou ateu, mas eles não revelam o segredo de confissão. Nem padre que vira ateu confessa o segredo de confissão. Por quê? Porque mesmo um padre ateu tem uma virtude chamada integridade. Integridade é: eu confiei em você, eu não vou trair a tua confiança. Então, mesmo um padre ateu, mesmo um padre protestante, mesmo um padre existencialista, agnóstico, que abandonou a batina, até mesmo um padre Pissulu, Biruleibe das cabeças, igual, sei lá, um padre Silvio aí, que a gente já comentou sobre ele aqui no canal, ele não revela esse segredo de confissão. Até porque o padre Silvio é um cara totalmente fora da casinha, ele é fora... Ele não é normal da cabeça. No entanto, ele também não revela segredo de confissão. Mesmo os padres malucos não revela segredo de confissão. Então, cala a boca burro, né? Não tem o que falar. Parafraseando aqui o professor Olavo de Carvalho, cala a boca burro. É muito estranho que a gente aceite esse tipo de pessoa. Quando eu baixei o vídeo dele, estava com mais de 1.500 visualizações. E eu acho ridículo que pessoas como essa tenha visualização, tenha engajamento, tenha não sei quantas centenas de comentários no vídeo. E o nosso canal aqui é pequenininho, né, não tem quase visualização. Os últimos vídeos que eu fiz 28 visualizações num dia. Depois 30 e poucas, 40, 48 no outro dia, 50. Aí fica 3, 4 dias sem visualização nenhuma. Depois de um mês pega sem visualização. Enquanto canal de pessoas sem preparo nenhum tem lá essa monstruosidade de visualização. Ah, mas 1.500 visualização não é nada. Eu acho que é demais. Para alguém tão despreparado assim, eu acho que é visualização até demais. Não mereceria nem 1/10, nem a 100ª parte disso. Mas enfim, fica aqui o último vídeo da trilogia. E espero que vocês tenham compreendido o contexto desse vídeo. A gente precisa usar as palavras, a gente precisa chamar as coisas pelo nome, sob pena das pessoas levarem a sério algo que não merece ser levado a sério. Senão, peraí, deixa eu ouvir direito isso aqui que ele falou, parece interessante. Ah, não, mas embuste, isso aí é um embuste mesmo. Por quê? Porque eu usei as palavras sérias para falar de uma forma séria e sem passar pano, sem querer agir com excesso de escrúpulos para não magoar os outros, né? Até porque ele não teve o mínimo pudor ou o mínimo cuidado de não magoar católicos. Porque primeiro compara a Igreja Católica com o protestantismo, depois fala que é pior que o protestantismo. Fala com áreas de autoridade que a Igreja Católica é procedimental.
Tá. Para por aqui o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilhe esses 3 vídeos aqui da nossa saga. E comentem aí. Se o comentário for interessante, eu respondo num short. Se for muito interessante ou demandar uma conversa maior, eu respondo, faço um vídeo dedicado para responder ou para comentar também. Às vezes não é nem pergunta, às vezes é um comentário interessante que pode gerar até outro vídeo, ou até mesmo uma série de vídeos. Obrigado a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Amém.